Guerra nuclear. Duas palavras que assombraram o mundo por décadas. E agora, em 2025, elas nunca pareceram tão reais. Estamos mais próximos do limite do que em qualquer momento, desde a crise dos mísseis de Cuba. Mas desta vez, o ponto de ignição pode não ser o Caribe. Pode ser bem no coração da Europa. Enquanto a guerra na Ucrânia persiste, Rússia e Ocidente debatem publicamente o inimaginável: ataques nucleares. As tensões estão aumentando, as doutrinas militares estão mudando e especialistas alertam que o primeiro ataque pode vir com uma nuvem de cogumelo, não uma declaração de guerra. Isso não é ficção nem alarmismo, mas uma nova e assustadora realidade que a Europa enfrenta. O que aconteceria se uma guerra nuclear estourasse? A realidade é muito mais aterrorizante do que a maioria imagina. Vamos examinar de perto o que está em jogo. Como um único ataque tático poderia desencadear uma reação em cadeia de destruição? Quão preparada a Europa está ou não? E qual poderia ser o impacto global nos dias, semanas e anos após a primeira bomba cair? Para a maioria, a ideia de uma guerra nuclear traz imagens de aniquilação total de cidades, milhões morrendo por radiação e bilhões devido a um longo inverno nuclear. Em um cenário de guerra nuclear total entre a OTAN, especialmente Estados Unidos da América, Rússia e China, esses cenários serão muito reais, como descobriremos. No entanto, as armas nucleares evoluíram muito desde que os Estados Unidos da América lançaram bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki em 1945. E um intercâmbio nuclear não significa necessariamente uma guerra nuclear total. Na era das armas nucleares táticas, a destruição mútua assegurada. Destruição mútua assegurada é praticamente garantida no caso do uso de armas nucleares estratégicas. Mas não é uma certeza. A bomba lançada em Hiroshima pesava cerca de 9.900 libras e causou mais de 100 mil mortes até o fim. Desde então, houve avanços significativos na miniaturização tecnológica. As armas nucleares atuais são mais compactas, pesando apenas centenas de libras, mas podem matar milhões de pessoas. A Rússia é a principal ameaça de guerra nuclear à Europa. Algumas das armas nucleares atuais da Rússia são mais de 50 vezes mais poderosas do que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki. Assim como os Estados Unidos da América e a China, a Rússia possui um triângulo nuclear, que se refere à sua capacidade de lançar armas nucleares da terra por meio de silos e sistemas móveis de mísseis a partir do ar. Lançadas por bombardeiros estratégicos como o T-22M e submarinos nucleares. A Rússia possui mais ogivas nucleares que todos os aliados nucleares da OTAN combinados. Em 2022, a Rússia teria 5.250 ogivas nucleares, sendo cerca de 1.500 desativadas. Acredita-se que cerca de 1.588 estejam implantados, com 2.889 mantidos em reserva. Em comparação, os Estados Unidos da América têm cerca de 5.044 ogivas no total, das quais estima-se que 1.336 tenham sido aposentadas. 1.770 estão implantados e 1.938 estão mantidos em reserva. O Reino Unido tem estimadas 225 ogivas nucleares ativas, com 60 implantadas e 120 em reserva, enquanto a França tem estimadas 290, todas implantadas, exceto 10 mantidas em reserva. Sem o envolvimento dos Estados Unidos da América em um conflito nuclear contra a Rússia, a Europa está em desvantagem de cerca de 10 vezes no número de ogivas nucleares. Sem dúvida, as 470 ogivas nucleares, combinadas do Reino Unido e da França, causariam danos catastróficos à Rússia. Mesmo que a Rússia usasse apenas metade de seu arsenal nuclear na Europa, reservando o restante para ataques à América. A superioridade numérica da Rússia em ogivas nucleares provavelmente causaria danos muito maiores à Europa. Isso deve se agravar devido à geografia compacta da Europa e aos muitos centros populacionais densos. Isso se todas as armas nucleares funcionarem como previsto. A maioria das armas nucleares do mundo são da Guerra Fria, embora muitas tenham sido atualizadas. Todas as armas explosivas, mísseis, ogivas nucleares e sistemas de lançamento associados, NOCIMAVs, se degradam com o tempo. Em dezembro de 2023, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que a proporção de armamento moderno nas forças nucleares da Rússia havia sido elevada a 95%, com os componentes navais se aproximando de 100%.
Contudo, como demonstrado pelas questões enfrentadas pela Rússia no armazenamento e manutenção de sistemas de armas, como tanques e artilharia durante a guerra na Ucrânia, modernizá-los não garante seu funcionamento como esperado. Até os Estados Unidos da América enfrentaram problemas com sistemas nucleares antigos, como o teste fracassado de um míssil balístico intercontinental Minuteman II, míssil balístico intercontinental. Em novembro de 2023, há a possibilidade de que armas nucleares lançadas possam ser abatidas por sistemas de defesa aérea opostos. Porém, atualmente, é muito otimista esperar que isso ocorra tanto do lado russo quanto da OTAN. Quanto a ICBMs, o Exército dos Estados Unidos da América tem a capacidade técnica de abatê-los, mas o método é complexo, imperfeito e está em constante evolução. A defesa depende de um sistema em camadas de interceptores projetados para detectar, rastrear e destruir mísseis balísticos durante seu voo. No entanto, o sucesso está longe de ser garantido e depende de inúmeros fatores. A arquitetura de defesa contra mísseis dos Estados Unidos da América, que é em grande parte o que protege a Europa, é uma rede de sensores, infraestrutura de comando e controle e interceptores. Inclui a defesa de meio curso. Baseada em terra, a EGIS, Sistema de Defesa de Mísseis Balísticos Terminal. Defesa de área de alta altitude e sensores baseados no espaço, que estão em desenvolvimento. A abordagem em camadas e multifacetada visa aumentar as chances de uma interceptação bem-sucedida, já que um único interceptor pode falhar. Contudo, o sistema se concentra principalmente em se defender de ataques limitados de países como Coreia do Norte ou Irã. Não uma grande barragem russa ou chinesa. A quantidade enorme de mísseis, vindos de uma grande barragem, junto com a sofisticação de suas contramedidas, provavelmente sobrecarregaria o sistema. Numa troca limitada de armas nucleares táticas, as defesas aéreas da OTAN possivelmente ofereceriam à Europa alguma proteção. No entanto, no caso de uma grande barragem, a Europa estaria em apuros. Mesmo levando em conta os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos da América na Europa, a OTAN supostamente tem apenas cerca de 5% das defesas aéreas. É necessário proteger a Europa Oriental de barragens convencionais de grande porte e armas nucleares. Armas nucleares estratégicas tradicionais geralmente são usadas para atingir cidades, mas também podem visar grandes e importantes ativos militares, como bases e grupos de ataque naval. Armas táticas ou não estratégicas, por outro lado, são armas de baixo rendimento projetadas para serem usadas no campo de batalha para inclinar um conflito a favor de um lado. A Rússia possui cerca de 1.900 armas nucleares táticas, e uma guerra nuclear na Europa provavelmente começaria com o lançamento de uma ou mais delas. A nova doutrina nuclear russa declara que se uma nação não nuclear como a Ucrânia, apoiada por potências nucleares como o Reino Unido ou França, atacar a dissuasão nuclear russa com armas convencionais, a Rússia pode lançar um ataque nuclear preventivo em resposta. Os alvos não seriam apenas a nação que realizou o ataque, mas também as potências nucleares que os apoiaram. Ucrânia, maio de 2025. Ataques a bombardeiros estratégicos russos com capacidade nuclear em aeródromos no interior da Rússia se enquadram na descrição de ataques à dissuasão nuclear russa usando armas convencionais. E considerando que é improvável que esses ataques tenham sido realizados sem alguma contribuição da vigilância e inteligência ocidentais, as nações que a forneceram também poderiam, tecnicamente, ser alvos de um ataque nuclear russo. Contudo, os russos provavelmente não arriscariam um ataque nuclear em larga escala contra o Reino Unido e a França, a menos que a derrota catastrófica na Ucrânia fosse iminente. E não é. Se eles usassem armas nucleares, os russos provavelmente usariam armas nucleares táticas para atingir um alvo significativo na Ucrânia. Como as pontes sobre o rio Dnieper, eles poderiam até atacar uma base da OTAN na Polônia ou Romênia. Isso seria, em parte, uma forma de dissuadir mais ataques aos ativos nucleares da Rússia. Porém, isso também pode testar a determinação de vários membros da OTAN quanto aos seus compromissos do artigo 5. O artigo 5 da Carta da OTAN exige que os membros auxiliem militarmente um Estado-membro atacado, mas não define a extensão desse auxílio. De fato, pouco sugere isso.
As doutrinas nucleares da França e do Reino Unido estendem o uso de seus arsenais nucleares, além da defesa de seus territórios, para outros membros da OTAN. No artigo 5, não está claro quantas ogivas nucleares da França, se houver, são do tipo tático em vez de estratégico. O Reino Unido não possui armas nucleares táticas. Resumindo, se a Rússia atacar alvos europeus com armas nucleares táticas, a Europa dependeria dos Estados Unidos da América para contra-ataques nucleares táticos, sendo incapaz de responder à altura. Ou, no caso do Reino Unido e da França, escalando para o uso de ataques nucleares estratégicos na Rússia. As opiniões dos especialistas sobre como uma guerra nuclear poderia se desenrolar variam amplamente. Contudo, a maioria concorda que um dos maiores riscos é que, uma vez que a energia nuclear é liberada, as consequências são extremamente imprevisíveis. Um único ataque nuclear tático em um aeródromo ucraniano com caças F-16 e Mirage 2000 poderia rapidamente escalar para uma guerra termonuclear global. Dependendo do alvo, um ataque com poucas ogivas nucleares táticas teria consequências devastadoras, porém controláveis. Um acerto direto em uma usina nuclear seria equivalente a uma explosão nuclear, causando devastação generalizada e consequências horríveis. Similarmente, ataques diretos a infraestruturas críticas, como componentes-chave das redes elétricas ou de comunicação, causariam interrupções e caos nacional. Mas na maioria dos outros casos, o dano será localizado e gerenciável. Em termos relativos, uma área de até um quarteirão pode ser destruída pela detonação, onda de choque e bola de fogo subsequentes. Dependendo da densidade populacional e do ambiente, as baixas podem chegar a dezenas ou centenas de milhares. Contudo, a precipitação radioativa atingiria somente uma área restrita de alguns quilômetros quadrados. A força da explosão não criaria condições de inverno nuclear ou interromperia a agricultura no campo ao redor por muito tempo. O Marco Zero seria uma bagunça, mas o resto do país e outras áreas da mesma cidade teriam boa chance de sobreviver intactas. Em abril de 2025, Hadi Jalabib, comissária de preparação e gestão de crises da Comissão Europeia, aconselhou os 450 milhões de residentes da União Europeia a preparar uma mochila de sobrevivência para 72 horas, enquanto o bloco se prepara para o que ela chama de ameaças mais complexas do que nunca. Este é um componente crucial da nova estratégia de preparação da União Europeia, que engloba dezenas de ações, como a criação de um centro de coordenação de crises e orientando os residentes a prepararem kits de emergência. Conforme Labib, esses kits devem incluir uma lanterna, fósforos, isqueiro e um canivete suíço ou ferramenta multiuso semelhante. Água, kit de primeiros socorros com medicamentos, comida para 72 horas, dinheiro, carregador de celular, bateria e rádio. Os pacotes são projetados para preparar os cidadãos a sobreviver aos 3 primeiros dias após um grande desastre, quando as circunstâncias são mais difíceis e perigosas. Logística, serviços de emergência, comunicações, rede elétrica e outras infraestruturas críticas podem ser destruídas ou comprometidas. Quanto mais bem preparado, maiores as chances de sobreviver. A menos que você esteja no ou muito próximo ao epicentro de um ataque nuclear tático, suas chances de sobrevivência são extremamente baixas. Uma mochila assim deve permitir que você sobreviva a um ataque. Mesmo uma distância de algumas dezenas de milhas entre você e o epicentro da explosão deve ser suficiente para mantê-lo seguro e praticamente ileso. Porém, se uma guerra nuclear em larga escala, com armas nucleares estratégicas, eclodir na Europa, o futuro do continente e de boa parte do mundo será sombrio. Muitas cidades europeias, como Bonn, Praga e Kiev, ainda possuem bunkers nucleares da Guerra Fria, capazes de abrigar milhares de pessoas em caso de guerra nuclear. Contudo, a maioria dos europeus não conseguiria se abrigar nesses locais, mesmo chegando a tempo. Independentemente de quem disparou primeiro, em minutos, os satélites e radares do outro lado detectariam os tiros, e logo mais contra-ataques seriam lançados. A maioria das cidades da Europa Central teria cerca de 10 minutos para se abrigar, enquanto Londres e Dublin poderiam ter até 20 minutos. Você pode imaginar o caos enquanto milhões de pessoas tentam alcançar abrigos construídos para milhares. Nesse sentido, as preparações de defesa civil da Rússia são um pouco mais avançadas. Em 2024, a Rússia começou a produção em massa de abrigos móveis resistentes a bombas nucleares.
Os abrigos modelo Cube-M são projetados para proteger até 54 pessoas de radiação nuclear, ondas de choque, exposição química e fogo por até 48 horas. Eles possuem sistemas de suporte à vida, como filtragem de ar, aquecimento e água, podem ser transportados por trem ou rodovia e implantados até em ambientes hostis, como as regiões de permafrost do norte da Rússia. Cidades como Moscou e São Petersburgo, com populações de cerca de 12 milhões e 700 mil e 5 milhões e 600 mil habitantes, respectivamente, necessitariam de milhares desses abrigos para proteger a maior parte da população. Não se sabe se a Rússia produzirá em massa em nível semelhante e o quanto de proteção eles realmente oferecerão. A devastação de apenas uma ogiva nuclear seria catastrófica, e a Europa provavelmente enfrentaria centenas em rápida sucessão. Um único míssil Topol-M russo explodiria em um ponto zero, uma bola de fogo com 6 milhas de largura, tão quente quanto o núcleo do Sol, incinerando tudo o que tocasse. Dentro de um raio de 4,3 milhas, inúmeros civis seriam vaporizados instantaneamente, morreriam de queimaduras graves ou esmagados sob escombros devido à onda de choque. A maioria dos edifícios, exceto os mais reforçados, provavelmente desabaria. Tempestades de fogo consumiriam as cidades atingidas por ventos de nível tempestuoso, alimentando as chamas, incendiando tudo que pode queimar, derretendo gás e alguns metais e transformando asfalto em líquido quente e inflamável. Além disso, a radiação espalhada por uma nuvem de cogumelo radioativa saturaria o local da explosão, envenenando o ar e a água por anos ou até décadas. Para colocar essa área de explosão em perspectiva, Londres cobre pouco mais de 600 milhas quadradas. Roma, pouco menos de 500. Berlim, cerca de 345. Kiev, 325. E Varsóvia, 200. Dezenas dos melhores Oléns seriam necessários para destruir essas cidades e seus habitantes. Bruxelas cobre apenas 63 milhas quadradas. Amsterdã, 84 e Paris, 40. Então não será necessário muito para transformá-las em cidades X. Em contraste, Moscou cobre quase 414 milhas quadradas. O que significa que, mesmo todo o arsenal nuclear britânico, provavelmente seria insuficiente para destruir a cidade inteira. Isso sem mencionar as inúmeras cidades e instalações militares dispersas pelo extenso território russo. Mas como um confronto nuclear real poderia acontecer na Europa? Uma simulação de 2023, feita pela Time Magazine e cientistas nucleares, hipotetiza isso. Os primeiros ataques visariam fritar eletrônicos e redes elétricas, criando um pulso eletromagnético de dezenas de milhares de volts por metro. Os próximos ataques visariam centros de comando e controle e instalações de lançamento nuclear. Por fim, as principais cidades seriam alvo, para atingir instalações militares e prejudicar a recuperação pós-guerra do inimigo. Outra simulação, Plano A, feita por pesquisadores do Programa de Ciência e Segurança Global de Princeton em 2019, sugere uma trajetória similar. Na simulação, a Rússia dispara um tiro de advertência de Kaliningrado, e a OTAN responde com um único ataque aéreo nuclear tático. A Rússia, então, envia 300 ogivas via aeronaves e mísseis de curto alcance para atingir bases e tropas da OTAN. Com grande parte da Europa devastada, a OTAN lançou cerca de 600 ogivas nucleares dos Estados Unidos da América contra as forças russas. Antes de seus sistemas serem destruídos, a Rússia dispara mísseis de silos, veículos terrestres e submarinos, atingindo a Europa e os Estados Unidos da América. Por fim, Rússia e OTAN atacam as 30 maiores cidades e centros econômicos do adversário, lançando de 5 a 10 ogivas nucleares em cada uma, de acordo com o tamanho populacional. O Plano A estima que 34,1 milhões de pessoas poderiam morrer e outros 57,4 milhões poderiam ser feridos. Nas primeiras horas do início de uma guerra nuclear, desencadeada por apenas uma arma nuclear de baixo rendimento. Se você estiver longe do epicentro de um ataque nuclear e tiver um kit de emergência de 72 horas, poderá sobreviver à explosão pulso eletromagnético inicial, explosões, tempestades de fogo e desabamentos. Se você estiver abastecido com comprimidos de iodo, pode sobreviver aos efeitos do envenenamento por radiação, possivelmente até por anos a fio.
Se você estiver abastecido com comida, armas, munições, bens negociáveis, medicamentos e outros itens essenciais, poderá sobreviver ao caos econômico e social após uma guerra nuclear. Governo, saúde, comunicações, segurança, logística e fornecimento de itens básicos, como comida, água e combustível, serão inevitavelmente interrompidos, com consequências imprevisíveis, mas sombrias. Contudo, estudos revisados por pares indicam que isso está longe de ser o pior, não só para a Europa, mas para todo o mundo. Plumas de fumaça preta e espessa de carbono dos incêndios nucleares subiriam rapidamente para a estratosfera, muito acima de qualquer nuvem de chuva. De outra forma, a fumaça preta seria lavada e aquecida pela luz solar, elevando-se como um balão por até uma década. Uma vez que a fumaça atinge as correntes de jato de alta altitude, em poucos dias essas correntes de vento super rápidas a espalhariam por boa parte do hemisfério norte. O resultado? Inverno nuclear global. A fuligem tóxica cobrindo a Terra faria as temperaturas despencarem, mesmo no verão. Em poucas semanas, as terras agrícolas no Kansas esfriariam cerca de 40 graus Fahrenheit, com a Europa potencialmente esfriando quase o dobro. Um relatório de 2020 na Nature estima que mais de 5 bilhões de pessoas poderiam morrer de fome, incluindo cerca de 99% daqueles nos Estados Unidos da América, Europa, Rússia e China. Isso acontece porque a maior parte da fumaça de carbono negro fica no hemisfério norte, onde é produzida, e porque as quedas de temperatura afetam mais a agricultura em altitudes elevadas. O caos também é provável que ocorra globalmente à medida que o sistema financeiro, a economia, o comércio, a lei, a ordem e a segurança entram em colapso. Alex Glazer, um dos criadores do Plano A, disse a Newsweek que não especularia sobre o tempo de recuperação da humanidade. Por fim, a última palavra pode ser de Alicia Sanders Zachra, coordenadora de política e pesquisa na campanha internacional para abolir as armas nucleares. Não há um plano sensato uma vez que uma arma nuclear é lançada, ela diz. É melhor rejeitar cenários nucleares catastróficos e apoiar o tratado sobre a proibição de armas nucleares. Assim, esperamos nunca enfrentar uma guerra nuclear em larga escala. Enquanto isso, inscreva-se no canal para não perder atualizações e deixe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir.